O texto que nós vamos estudar hoje, irmãos, está no livro de João, capítulo 14. E é no versículo 1. Como já foi dito pelos pastores Viana, pelo pastor Neil, pelo Elias, pelo Gilson, hoje estamos vivendo momentos muito difíceis nas nossas vidas, momentos assim de muita luta, momentos que a gente sente muita dor, pessoas que ao nosso redor, pessoas que estão indo embora, pessoas que estão ficando cada vez mais necessitadas. Nós vemos pessoas doentes, não só pela Covid, mas também por outras doenças que continuam a existir no nosso meio. Então, são realmente momentos muito difíceis que estamos passando. Nós também estamos vendo divergências, desencontro de informações. Às vezes um governante fala uma coisa, outro fala outra, cada um buscando o seu interesse. A gente está vendo algumas discórdias em relação a isso também, E o que temos que fazer realmente é só clamar a Deus. Clamar a Deus pedindo para Ele nos orientar, nos ajudar, que Ele possa cuidar do seu povo, como Ele sempre fez. Então, o texto de João, capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua palavra possa nos impactar, que vidas possam ser transformadas e que pessoas possam se render aos Seus pés. Te clamamos que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria cada dia, em nome de Cristo. Amém. Joia. Então, a ideia desse texto hoje, irmãos, que eu quero trazer para vocês, obrigado, é que Jesus, Ele nos conforta e também Ele nos instrui a seguir, e o mais importante, Ele se doa por nós, A minha intenção hoje não é expor aqui o texto de 2 até o 6, capítulo 14, de 2 a 6, mas sim um pouco mais para trás, nos capítulos 12 e 13, porque assim como o povo hoje em dia, no Brasil, no mundo, aqui em São Paulo, Manaus, Rio, vem sofrendo também, com bastante dificuldade, com bastante perdas. Nesse momento aqui da história, também estava acontecendo algo muito difícil para eles. Primeiro, que o Senhor Jesus, Ele estava indo para a cruz. Ele estava indo para aquela agonia da cruz, E a gente percebe que aquele momento era um momento que Ele poderia ser confortado pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Ele poderia ter ter recebido um apoio emocional, até espiritual por eles, porque a perturbação aqui era Jesus indo para a cruz. Só que a gente não pode colocar a culpa nos seus discípulos, os apóstolos, porque eles não fizeram isso. A gente precisa entender que eles também estavam muito amargurados, muito perturbados, muito preocupados. Estavam acontecendo coisas que estavam deixando eles muito atormentados. Jesus então diz no versículo 1 aqui do capítulo 14: Não se turbe o vosso coração. Se a gente lembrar, lá no capítulo 12, Jesus está dizendo: a minha alma está perturbada, não só a minha alma, mas também o meu espírito. Percebe? Jesus estava indo para a cruz, mas Ele estava preocupado com os seus discípulos, Ele estava preocupado com aqueles homens. O que Jesus faz? Acalma eles. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Percebe? Os discípulos, eles não podiam, eles não tinham condições emocionais para dar apoio ao Senhor Jesus naquele momento. Eles estavam também sob forte pressão, eles estavam sob forte pressão emocional
né? Eles estavam à beira de um fracasso até. Se a gente for olhar o significado da palavra turbe tem relação com turbulência, é relativo à palavra turbulência. Por exemplo, quem já andou de avião, já voou de avião, talvez já passou por um momento de turbulência, sabe como que é agitado aquele momento, porque tudo é abalado ali, né? Sacode tudo. Se você nunca voou de avião, talvez um outro exemplo que possa ser próximo, se você andar de carro por uma estrada de terra bem esburacada, também é uma turbulência, porque tudo balança, tudo chacoalha. Então, é uma coisa que perturba, que abala, né? Então, Jesus está dizendo para eles, não se turbe, não se perturbe, né? O significado da palavra perturbar, o sinônimo, pode ser abalar. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: não se deixe abalar. Não se deixe abalar pelas coisas que estão acontecendo. Se a gente vai para o texto, no grego, a palavra turbe tem o sentido de não se perturbe mais. Então Jesus está falando para eles assim, não se perturbe mais. Percebe que isso aqui enfatiza o caráter consolador de Cristo? Jesus está consolando eles nesse momento. Mas será que os discípulos conseguiriam não se abalar, né, e serem consolados por essas palavras do Senhor? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para os capítulos 12 e 13. Aí eu quero destacar aqui 4 motivos pelos quais eles estariam entrando em um certo desespero. Estariam entrando num momento muito angustiante, muito aflito, né? O primeiro motivo, eles estavam muito tristes, porque Jesus já vinha anunciando que ia partir. Isso é uma expectativa terrível para eles. Jesus estava dizendo para eles, alguns momentos antes, que iria embora. Lá no capítulo 12, vá comigo lá, no versículo 23. Jesus diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus está dizendo para eles, eu vou embora, o Filho do Homem será glorificado. Um pouquinho mais para frente, no versículo 35 do capítulo 12, Jesus diz, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Olha só, Jesus tinha pleno conhecimento de tudo o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que teria que passar pela cruz. Não era só os discípulos que estavam angustiados, não eram só os discípulos que estavam vivendo um momento difícil, mas também Jesus. Só que nós precisamos lembrar, irmãos, que aqueles homens conviveram com Jesus por 3 anos durante seu ministério. Eles conviveram tanto, eles passaram tanto tempo com Jesus, eles acompanharam Jesus pelas aldeias, pelas cidades, eles presenciaram os milagres, eles viveram tudo que Jesus ensinou para eles, eles foram discipulados por Jesus, eles eram muito próximos, eles eram tão próximos, porque eles comiam juntos, eles bebiam juntos, Jesus mostrou para eles todo o seu poder ali, deu para eles também poder, ensinou a eles como fazer as coisas, como seguir. E aí e eles perceberam que o momento que estava chegando, que era de não ter mais o seu mestre ir com eles. Isso estava deixando eles tristes demais. Eles perceberam que a luz, conforme a Bíblia está dizendo aqui, breve não estaria mais com eles, né? Então assim, a gente já fica com o coração apertado quando a gente está chegando num momento de despedida. Pode ser que de repente alguém que nós amamos vá embora, sei lá, para um lugar muito distante, ou na pior das hipóteses até morrer, e quando a gente percebe que isso está se aproximando, aquela coisa já vem apertando aqui aos pouquinhos, né? Você já fica preocupado, quando pensa naquilo, a perna já fica meio trêmula, coração aflito, muita palpitação, porque alguém que a gente ama, alguém que nós queremos estar próximo, alguém que nos ensina
está partindo. Esse é um primeiro motivo. Eles estavam extremamente tristes, porque eles iam perder o seu mestre. E aí agora os outros 3 motivos que deixaram eles nesse ponto do desespero, está no capítulo 13. E aí eu quero ler a partir do versículo 1, e conforme nós vamos fazendo a leitura, eu vou citando os outros motivos. Acompanhem comigo. No versículo 1, capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, irmãos, nesse versículo, nós observamos não só o profundo conhecimento que Jesus sabia o seu tempo, mas também a extensão plena do seu amor pelo seu povo. Percebe que Jesus está dizendo que amou-os até o fim. Jesus sabia que estava chegando o seu tempo, mas ele fica claro o quanto ele amou o seu povo. Versículo 2, continuando: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Aqui nós chegamos no segundo motivo pelo qual os discípulos estavam atormentados, estavam atribulados, eles estavam entrando em desespero. Esse segundo motivo é porque eles estavam envergonhados pela demonstração que deram, porque eles não compreenderam. Foi uma incompreensão no ato de Jesus, na hora que ele lavou os pés dos discípulos. Eles não compreenderam aquilo, né? No versículo 4 está dizendo assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Aqui nós percebemos que Cristo se refere ao fato de que simplesmente eles precisavam esperar os acontecimentos da história, né? Inclusive na própria vida de Cristo, a história da redenção estava acontecendo, tá? Continuando, no versículo 8, disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Percebe que as palavras de Pedro demonstram incompreensão naquilo que Jesus queria lhes ensinar? Ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés, né? Então ele não percebeu que Jesus estava lhe dando um ensinamento. Esse ensinamento serve como um padrão de serviço, né? Um padrão de serviço humilde. Então, assim, era como um chamado aos discípulos, para que eles pudessem imitar a Jesus, lavando os pés uns dos outros, né? Só que, assim, uma vez que o simbolismo é percebido aqui, as palavras de Jesus, elas são inevitáveis. Percebe? Ó, se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo. Isso é verdade. Por quê? Porque uma pessoa não pode ter parte com Jesus a menos que o Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dela, ou seja, que o sangue de Jesus a tenha lavado, né? No versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. As palavras aqui, lavado e lavar, irmãos, são traduções de duas palavras diferentes.
por exemplo, a palavra lavado, né? Ela pode significar tomar banho, né? Indica o quê? Se lavar por completo. A segunda palavra é lavar. E essa palavra lavar já é usada mais normalmente no Novo Testamento, que se refere ao lavar de mãos e pés mesmo, né? Então a imagem aqui que nós temos que ter é o seguinte: um homem lá no Oriente, quando ele retorna dos banhos públicos para a sua casa, ele tomou banho, está todo limpo. Só que lá, né, estrada de terra. Então, geralmente, quando ele chega em casa, os pés estão sujos e precisam ser limpos, mas o corpo não. Então, da mesma maneira, o crente, diante da lei, foi lavado de seus pecados de uma vez por todas, né? Quando Cristo se entrega para sacrifício, nossos pecados são lavados. Só que, diariamente, nós precisamos confessar nossos pecados e levar ao Pai, para que a nossa comunhão com Ele seja ininterrupta, a nossa comunhão dele seja contínua. Vamos continuar aqui. No versículo 11, diz assim: porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha o exemplo de Jesus aqui se confirmando. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, até aqui, nós já vimos dois motivos pelos quais os discípulos estavam passando aquele momento de nervosismo, de perturbação. Estavam tristes porque Jesus ia embora, estavam envergonhados porque eles não compreenderam o que Jesus quis ensinar naquele momento. E a gente entra no terceiro motivo, porque eles ficaram muito perplexos quando Jesus anuncia que um deles seria o traidor. Vamos pular agora para o versículo 21, capítulo 13 de João. 13, 21 diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então, aqui a gente percebe o seguinte, que a referência que nós estamos tendo aqui é mais específica do que as outras referências em relação à traição. Porque olha o que está escrito no versículo: um de vós me trairá, né? Isso causa um efeito muito forte nos discípulos. Podemos dizer que foi um efeito bem dramático até, né? Porque quando a gente vai continuar na leitura, nós vemos que um ficava olhando para o outro, um cochichava com o outro, um dava um sinal, né? Então isso deixou eles muito atormentados ali, eles não sabiam como lidar com isso, né? Inclusive, no versículo 21 mesmo, diz que o próprio Jesus perturbou-se em espírito. Então, a sua angústia era visível ali, né? Tanto que prendeu bastante a atenção dos seus discípulos. Essa notícia deixou eles muito mais atormentados, né?
Só recapitulando, eles ficaram tristes que Jesus ia embora, eles ficaram envergonhados porque não compreenderam, e agora um deles ia trair, e essa notícia deixou eles perplexos. O quarto motivo que eu destaquei aqui é que mais uma pessoa também cometeria algo que deixaria eles muito preocupados. Jesus diz para eles que um deles o negaria. Estamos falando de Pedro, né? Então, vamos lá para o capítulo do versículo 36. Vamos pular direto para o 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Essas foram as 4 coisas que aconteceram, que antecederam aqui o capítulo 14, que eu quis destacar. Então, assim, se nós pegarmos todos esses acontecimentos aqui e unirmos tudo, né, unirmos esses sentimentos que eles tiveram, esses pensamentos, nós vamos compreender que realmente eles estavam muito abalados. Os discípulos ali estavam sob um estresse absurdo, né? Eles estavam passando por momentos angustiantes na vida deles. Estavam aflitos, eles não sabiam o que ia fazer, o que ia acontecer a partir dali, né? Sabe, aquele sentimento de perda que nós temos às vezes, aquele sofrimento, aquela dor que vem no peito, que eu comentei antes, né? Porque o nosso sistema está entendendo que alguma coisa ruim está para acontecer. Mas como eu disse também lá no começo, é Jesus quem está indo para a cruz. É Ele que está com o coração perturbado. Mas também é Ele o único que pode confortar aqueles homens naquele momento. Ele é o único que pode dar uma direção para eles. E Ele é o único que pode se doar por eles naquele momento. Não se turbe o vosso coração. Essa frase, ela nos conforta, né? Ela nos traz consolo. Ela nos dá paz. Ela pode nos tranquilizar. Parece que toda a agitação que teve naquela noite, né, cessa naquele momento. Sabe, já assistiu aqueles filmes de ação onde está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo? Tiroteio, carro dirigindo, brigas, e aí de repente o personagem acontece alguma coisa que tipo o tempo para e ele começa a organizar suas ideias ali, ele calcula um tempo, ele olha uma direção e tudo parado à sua volta, ele consegue ter uma ação. A impressão que dá é que tudo para ao nosso redor, porque a palavra de Jesus, ela te dá aquela paz, aquela tranquilidade, e você consegue lidar com a vida novamente. Quando eu penso nisso, nessas palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, eu também gosto de pensar em outra coisa. Eu gosto de pensar que Jesus, ele diz, não se turbe o vosso coração, porque nessas palavras nós encontramos paz e consolo. Mas também, se a gente abranger um pouco mais isso, eu gosto de pensar em olhe para mim. Por quê? Olhe para mim e se acalme. Porque lembra do texto que os discípulos estão no barco e Jesus vai até eles caminhando sobre as águas? Aí depois Pedro vem para encontrar com Jesus. Pedro estava bem até ali, só que em determinado momento ele começa a perder a confiança e aí ele começa a afundar.
E aí, naquele momento, ele bate aquele desespero, bate aquele medo de novo nele, né? Talvez ele pensou até que ia morrer. Só que quando ele estava afundando, quando ele levantou a cabeça e olhou para Cristo, ele viu o quê? A mão do Senhor Jesus estendida para ele. Então é assim, eu gosto de pensar na ideia de olhar para Jesus, porque o momento difícil estava ali, mas na hora que ele olhou para Cristo, ele viu ali a segurança. Cristo estendendo para ele as mãos e a segurança estava ali. A paz estava com ele ali, ele pôde ficar tranquilo naquele momento. Naquele momento ele clamou por socorro. Ele ouviu a voz de Jesus e olhou para ele. Nesse olhar ele ficou tranquilo. A insegurança foi embora, a aflição foi embora, a angústia foi embora, né? Porque ele estava seguro por Cristo. Então o Senhor Jesus, com essas palavras, ele nos conforta, né? Quando olhamos para Ele, quando nós viramos nosso olhar para Ele, quando nós estamos nas Escrituras, quando nós clamamos para Ele, essas palavras nos consolam, nos confortam, né? A maneira como os discípulos devem acalmar seus corações é mencionada na segunda parte do versículo, né? Quando Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Aqui nós estamos vendo que Jesus está instruindo eles. Jesus já falou para eles: fiquem tranquilos, não se perturbe mais. Credes em Deus, porque se a gente lembrar, né, aqui é um momento da história que ainda é o Velho Testamento. A gente está no Novo Testamento, mas na história era o Velho Testamento. E por isso que Jesus está instruindo eles a crer em Deus. Por quê? Creia no Deus de seus pais. Creia no Deus que fez coisas incríveis pelo seu povo. Creia no Deus que lhes deu tantos livramentos, né? Que fez maravilhas pelo seu povo, que cuidou, que livrou de perigos, né? Se a gente fizer um exercício rápido de memória, nós podemos listar aí vários acontecimentos na história onde Deus cuidou do seu povo ali ao longo do tempo. Nós podemos falar ali, por exemplo, de Noé, que confiou em Deus e na construção da arca, Deus estava preservando ali o seu povo. Podemos falar também de Moisés, que através dele conseguiu tirar o povo da escravidão do Egito, porque Deus achou que era o momento ali de livrar aquele povo. Podemos falar de muitos outros, podemos falar de Gideão, de Sansão, podemos falar de Samuel, podemos falar dos profetas todos os homens usados por Deus, que em determinado momento da história anunciaram que Deus estava ali no controle de tudo e que Deus faria algo por eles. O que Jesus está dizendo aqui: credes em Deus, porque Ele sempre cuidou do povo, né? Os 40 anos no deserto, as roupas deles não acabaram, os sapatos não acabaram, né? Nesse tempo todo, Ele protegeu o povo, deu comida, deu bebida, protegia dos inimigos, das guerras, dos perigos. Jesus está falando para ele: credes em Deus. Jesus está fazendo o quê? Só relembrando eles. Não precisava fazer mais nada, só relembrar. Até aquele momento, Deus tinha cuidado deles e ia continuar cuidando, né? Da mesma maneira nós. Eu tenho 40 anos. Eu não consigo listar todas as coisas, todas as maravilhas, todas as bênçãos, tudo, os livramentos que Deus fez por mim, pela minha vida, pela minha família. Todos nós temos coisas para contar. É só a gente lembrar disso, né? Como a gente canta aqui na igreja de vez em quando, Ele continua sendo bom,
né? A gente canta aqui, mas não é só nos momentos bons, continua sendo bons em todos os momentos. Não importa se é momento bom, se é momento difícil, se é um momento alegre, se é um momento de perda, né? Todos os momentos Deus continua ali. Por quê? A nossa sociedade, o nosso país, o mundo, todo mundo está sofrendo com a pandemia, não está? Mas a gente sabe que Deus está no controle das coisas. Então, quando a gente tem isso dentro de nós, a gente sabe disso, as coisas ficam mais fáceis. Claro que a gente trabalha, a gente faz ações sociais, a gente faz alguma coisa para ajudar o próximo, mas a gente confia em Deus, né? Se a gente relembrar lá no Salmo 115, versículo 3, diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Olha só, quando a gente aplica essa palavra na nossa vida, nós conseguimos viver mais tranquilos, porque nós cremos que Deus governa tudo, e o que acontece é porque Deus permitiu, né? Então ficamos tranquilos, porque sabemos que Deus governa a nossa vida. Então Jesus, ele instrui o seu povo, ele instrui os seus discípulos. Primeiro ele conforta, falando para eles não se perturbar mais. Agora ele está falando, continue crendo em Deus. E por fim ele fala, crede também em mim. E aqui nós vamos ver por que Jesus está falando, crede também em mim. Jesus está dizendo para eles assim: olha, da mesma forma que vocês creem em Deus, da mesma forma que vocês confiam na instrução de Deus e confiaram durante toda a sua vida, agora creiam também em mim, confiem também em mim. Percebe que nesse momento Jesus fala da sua divindade. Jesus está se colocando para eles como Deus, como o próprio Deus, né? Jesus está falando para eles que ele é o objeto de fé dos seus discípulos. Cristo está falando para eles: olha, como Deus de seus pais cuidou de vocês, não deixou vocês, não desamparou vocês, não abandonou vocês, eu também não farei isso. É isso que Jesus está falando, credes também em mim. Jesus diz, credes também em mim. E aí eu não vou expor aqui os outros versículos, de 2 a 6, mas só vou passar por cima aqui, só para a gente entender um pouco aqui. Credes também em mim, pois na casa de meu Pai tem muitas moradas. Credes também em mim, pois eu vou, mas vou voltar para buscar vocês. Olha aqui a promessa de Jesus, e aí traz esperança para eles. Eles têm a esperança de encontrar com Jesus novamente, porque sabem que Jesus vai embora. Jesus diz para eles, credes também em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o caminho. Caminho para quê? Para se chegar até Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. O homem já nasceu separado de Deus. E a única forma de chegar a Deus novamente não é através da religião, é através de Cristo. Cristo é a única possibilidade do homem se religar com Deus. Porque através do seu amor para com o seu povo, ele se entregou e morreu. Para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Por isso que ele é o caminho para se chegar a Deus. Existe um abismo entre o homem e Deus, porque nós herdamos a nossa natureza pecaminosa de Adão, e para se religar com Deus é através de Cristo, através do seu sacrifício. Cristo aqui ele fala que ele é a verdade, porque ele é Deus, é o verdadeiro Deus. Se você ainda não conhece Cristo dessa forma, não enxerga Cristo como Deus, passe a acreditar nisso. Entenda que Cristo, Jesus, é Deus. E creia nele. E essa é uma verdade absoluta, irmão. É uma verdade que eu posso explicar assim.
Lembra na Copa de 98? Bem rapidinho. O principal jogador do Brasil teve lá umas complicações lá, antes do jogo da final. E aí um falava uma coisa, outro falava outra. A gente não sabe qual que é a verdadeira face ali da verdade, mas a gente acompanhou. O que eu quero dizer é o seguinte, são várias versões, mas a verdade ela existe. Ela só não foi descoberta pela gente, ela só não foi revelada. Com Jesus não. Jesus é a perfeita revelação de Deus. O que eu quero dizer é que Jesus é o verdadeiro Deus. Assim, como Ele é o caminho, como Ele é a verdade, Ele também é a vida. Lembra? E todo mundo que crê nele, todo aquele que crê nele, não morrerá, mas terá a vida eterna. Ele é a vida. A única forma de alcançar a vida eterna é crendo em Jesus. Aí teremos salvação. Quando eu falei que Jesus se doava pelo seu povo, é porque Jesus sabia que ia para a cruz. E ele fez isso por amor ao seu povo. Ele se entregou para morrer. Os discípulos não tinham ainda a noção exata de tudo que ia acontecer dali para frente, mas sabia que Jesus ia embora. E o amor que Jesus tinha, e o amor que Deus tinha pelo povo, tinha que ser cumprido. Jesus estava cumprindo as Escrituras. Jesus pagou um alto preço. Como acho que cantamos hoje, o preço foi muito alto, né? O preço foi o sangue de Cristo. Então, assim, a Bíblia diz aqui que houve uma troca. Foi a troca do justo pelo injusto. Aí você vai me perguntar, mas quem é o injusto? O injusto sou eu, é você, é qualquer um aqui, é toda a humanidade. Todo mundo é injusto diante de Deus, a menos que Cristo o resgate, que Cristo o compre. Então houve uma troca. Nós éramos injustos. Todo o meu pecado, o pecado de todos nós aqui, todos os pecados que tivemos e os pecados que ainda vamos cometer, foram para a cruz com Ele. Cristo levou sobre a cruz o nosso pecado e Ele se doou para isso, Ele se entregou por isso. Sabe você que é crente? Sabe a paz que você tem com Deus hoje? Essa paz que nós temos com Deus hoje é porque Cristo levou o castigo que nós tínhamos que levar no nosso lugar. Como a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele no momento da cruz. É por isso que hoje nós temos paz com Deus, porque nós hoje deixamos de ser injustos e somos justificados. Então, irmãos, para concluir, na vida nós vamos passar por momentos distintos mesmo. Vamos passar por momentos de alegria e de felicidade. Mas também vamos passar por momentos de extrema dificuldade, de tristezas, de dores, de angústia, de aflições. Mas nós sabemos que Deus é quem nos dá força, que é Jesus que nos consola. O mais importante é nós sabermos como vamos passar por tudo isso. Como vamos passar por essas adversidades e em quem nós vamos depositar a nossa fé e a nossa esperança. O pastor Neil vem falando há um ano que nós somos o povo da esperança. Isso é verdade, irmãos. Nós somos o povo da esperança, nós temos a esperança, porque a nossa esperança não está nos nossos governantes, está em Deus. Como o texto nos mostrou, a nossa fé e a nossa esperança está em Jesus, que nos conforta, está em Jesus, que nos instrui a viver. A nossa fé e esperança está em Jesus Cristo, e principalmente porque Ele se doou e se entregou por nós. Que nós possamos viver a nossa vida de forma que glorifique ao Senhor Jesus, glorifique ao Senhor Deus,
confiando sempre nele, que nós possamos seguir a nossa vida firmes. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma ótima noite. Dá para a gente cantar aquela música?